Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. É com muito prazer que estamos aqui de volta para falarmos um pouco mais sobre a vida, sobre as nossas necessidades, né? Sobre as coisas que nos envolvem, que nos acontecem, né? Diariamente. E o nosso tema agora da nossa conversa será: quando iremos morrer? Então, meus irmãos, vamos pensarmos um pouco mais o que significa, né? Essa passagem da morte. Bem, meus amigos, aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença, espero que gostem do nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui é voltado sempre para a doutrina espírita kardecista, né? Conforme esse livro aqui, vocês estão vendo, de Allan Kardec. Esse é o livro dos médios. Então, minha gente, vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho necessário falar, porque a gente está recebendo hoje muitas notícias, né? Para quem está procurando isso, principalmente, muitas informações em várias mídias, né? Por assim dizer. Então, minha gente, as pessoas ficam pensando: eu assisti hoje mais cedo um pouco, um canal que eu gosto de assistir aqui, e que a pessoa estava falando sobre a morte, né? E ela falou que a pessoa que estava dando a entrevista falou que a morte é Deus que determina a hora, quando chega a hora, Deus chama e a pessoa vai. Bem, essa pessoa que dá essa informação, ela não tem muito conhecimento sobre a doutrina espírita. Ela sabe de alguma coisa, mas não estudou profundamente. Então nós vamos falar sobre isso. Bem, primeiramente, dentro da doutrina espírita, quando a gente fala morte, né, quem é espírita kardecista entende isso como o desencarne. Para nós espíritas, a morte é apenas a morte do corpo, porque nós espíritos continuamos, né, a nossa vida, que nós não morremos. O que morre é o nosso corpo. Nós não, nós somos o quê? Espíritos dentro de um corpo. Basicamente dentro, né, porque não fica contido dentro do corpo. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala, a pessoa morreu, o parente morreu, o espírito entende dessa forma, que é o corpo, né, que perde todas as suas funções biológicas, claro, e o espírito então sai e vai para a vida espiritual. Essa é a morte na visão do espiritismo, ok? Porque nós não acreditamos na morte total, ou seja, na falta de existência, de você deixar de existir. Agora, quando ela se fará para cada um de nós? Quando será que você vai morrer, que eu vou morrer? Será que essa pessoa que deu essa informação, que é na hora que Deus acha que é, Deus, agora tira aqui de lá. Será que Deus não tem coisa mais a fazer do que ficar fazendo isso? Ai, meu Deus. São umas coisas que as pessoas não sabem, né? Vai falar o quê, né? Ela tem que dar a informação que ela acredita que seja verdadeira, aquilo que ela pensa, né? Não que ela tem interesse em enganar, né? Não estou aqui julgando quem fala, mas é engraçado. Pra gente, pelo menos, para quem estudou um pouquinho de espiritismo, né? É interessante isso. Então, minha gente, nós, espíritos, precisamos evoluir, ok? Mas por que evoluir? Porque Deus nos condicionou a isso, né? Então você é obrigado a evoluir, nós somos obrigados a evoluir. Isso é uma imposição criada por Deus? Não, não é imposição criada por Deus. Tanto é que se você quiser ficar vivendo na sua por muitos séculos e séculos e séculos, né? Sem evoluir, é um direito teu.
Nós somos livres, temos o nosso livre-arbítrio, que é respeitado aqui na Terra como no céu. Se bem que na pátria espiritual é muito mais respeitado do que aqui na Terra, né? Porque aqui na Terra o outro encarnado pode te tirar aqui da vida de relação material, ok? Pode te assassinar e tudo mais, não é isso? Pois é, você pode acabar com a sua vida aqui, mas você vai continuar vivendo do outro lado. Mas quem determina isso, de que forma é? Conforme essa pessoa falou, Deus fica... Ele é que diz quem vai morrer, a hora que vai. Então, minha gente, não é bem assim. Deus respeita o nosso livre-arbítrio sempre, em qualquer condição. Se você não quiser evoluir, vai ficar sempre naquela vidinha, né, de vir para o planeta. Aí não tem jeito, minha gente, você vai querer evoluir. Você acha possível uma pessoa que nasça aqui no planeta Terra que não queira melhorar de vida? É da natureza do espírito. É da natureza do crescimento, é a coisa mais bela que tem. Você acha que um ser humano, qualquer que seja, ele não vai procurar intuitivamente ter um melhor conforto, o maior conforto possível para eles, um melhor bem-estar, condições de viver melhor? Nós não saímos das cavernas para... Nossa mente começou a criar o quê? Recursos, meios melhores de sobrevivência. Não é verdade? É da nossa natureza. O homem, agora tem aqueles que querem sair da sociedade, não é verdade? E se meter lá no meio do mato. Ele vai. Qual o problema? Nenhum. Né? Então, minha gente, mas esse mesmo que sai da cidade para morar no meio do mato, um dia ele cansa de ficar no mato e quer vir para a cidade. Ele cansa daquela vida, né? De não fazer nada, aquela ociosidade. Assim somos nós espíritos. Não adianta, o cara pode querer, por um grande período, não querer evoluir. Não quero evoluir, vou nascer, vou reencarnar e não faço porcaria nenhuma, vou ficar o seu. Vai, quanto tempo ele quiser, Deus. Para Deus o tempo não existe, minha gente. Já cansei de falar isso aqui. E as pessoas ficam batendo uma tecla que vai acabar o mundo, vai mudar, que vai ser agora porque já deu tempo, porque Deus já determinou. Tem nada disso, para Deus o tempo não existe. Quanta coisa absurda estão falando em nome de Deus. Porque o tempo chegou, agora vai ser a nova Terra, planeta de regeneração. Isso está sendo dito há 168 anos, desde que Kardec publicou esses livros. Um deles é esse que vocês estão vendo aqui, o Livro dos Médios, que está sendo falado sobre a regeneração, que o planeta vai se transformar. Vai, claro que vai. É da natureza. Até aí morreu Neves. Agora, quando se fará de repente, como será feito isso? Deus tem pressa de quê? Eu só queria entender essas pessoas todas que falam, não, que os extraterrestres estão falando, aí mistura espiritismo com os extraterrestres, que eu não vejo nada demais misturar. Mas as informações vão sendo batidas nessa tecla, que vai acontecer isso, vai acontecer a mudança, porque já deu o tempo que Deus determinou. Deus não determinou nada para ninguém. Deus não deu um prazo para ninguém. Deus não tem tempo. Deus, o tempo não existe. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Acho que Deus está preocupado que se faça agora, que tem que se fazer agora. Isso é coisa da gente, não é coisa de Deus. Isso é coisa de nós, espíritos. Mas peraí, veio um espírito superior e falou isso. É coisa de nós, espíritos. Eu acabei de falar isso para vocês. Mas o espírito superior não está ligado a Deus? Não, não está ligado com o pensamento de Deus. Nunca. Nunca. Vocês conseguem entender isso? Mas tem, claro, uma visão mais ampla de Deus. Não resta a menor dúvida. Agora dizer que o espírito superior trouxe uma mensagem vinda de Deus com a ordem que o tempo acabou. Meu amigo, esse espírito está mais para enganador do que para ser verdadeiro. Vocês me desculpem. Então eu não acredito em nada disso que fala desse sentido. Porque o tempo chegou, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, minha gente. Espíritos já estão sendo retirados do nosso planeta, não é de hoje, não é de ontem. Não é de quando Kardec veio aqui e fez essa obra toda maravilhosa, não. Isso já acontece há milhares e milhares de séculos. Nós, espíritos, temos
a nossa vibração, nosso campo vibratório. Se a nossa vibração não está compatível com o planeta que estamos habitando, nós somos retirados automaticamente, sabe? E vamos para um planeta onde o campo vibratório seja semelhante à nossa vibração. Se o planeta ele está avançando vibratoriamente, se as luzes universais que chegam no nosso planeta, cada dia que passa, cada ano que passa, cada século, né? Fala cada dia, a pessoa pensa que é de um dia para o outro. Mas a cada milhões e milhões de anos que vai recebendo novas luzes, o planeta, a natureza vai se depurando, vai se tornando menos densa, mais etérea. E os espíritos que não acompanharem isso serão retirados de planetas onde a vibração deles seja compatível. Da mesma forma, se você levar muito a tua vibração, desenvolver muito, né, a sua moralidade, você também sairá desse planeta e irá para um planeta superior. Nós não temos uma casa, uma moradia fixa, minha gente. Nós somos espíritos. Habitamos qualquer planeta do universo, desde que esse planeta tem o mesmo campo vibratório, né, a vibração semelhante à nossa. É a lei de atração. Não existe outra coisa no universo que não seja a lei de atração, que regula todo o universo, todo o sistema solar. É a lei de atração. É a lei de atração? É a lei de atração que mantém a Terra numa certa distância do Sol, girando em torno do Sol. É a lei de atração que faz a Lua girar em torno da Terra e por aí vai. Não precisa ser muito inteligente para saber dessas coisas. É a lei de atração que nos mantém no solo terrestre, sem estarmos flutuando pela atmosfera. Por quê? Por causa do campo vibratório da Terra, que nos atrai para o centro da Terra. A gravidade. É a lei de atração. Quanto mais forte for essa lei de atração, mais ela exerce uma força sobre o corpo. Não é isso? Então nós espíritos somos a mesma coisa, tem uma lei de atração. O que nos atrai é o nosso campo vibratório. Aquilo que vibramos, as nossas energias, que é exatamente o quê? É aquilo que sentimos, nossos sentimentos, nos atrai para determinado globo, né? Para determinado planeta. Bem, gente, dito isso, é onde que eu estou falando, nosso livre-arbítrio. Deus criou a natureza, nos criou tudo que nós conhecemos e o que não conhecemos. Aqueles que se dizem ateus, eles não têm conhecimento, eles ficam questionando Deus. Mas que Deus eles questionam? Eles questionam o Deus que as religiões inventaram. E dentro dessa visão que eles têm, desse Deus que as religiões inventaram, realmente eles têm muita razão no contraditório que as religiões todas criaram um Deus falso. Um Deus que é vingativo, ele é bonzinho, mas ele se vinga. Ele é bonzinho, mas ele criou o inferno. Ele é bonzinho, mas ele deixou a maldade no mundo. Por quê? As pessoas pensam assim, porque isso foi o que as religiões falaram. Foi esse Deus que as religiões demonstraram que Deus é. Então esses que se dizem ateus não acreditam nesse Deus, eu também não acredito. Eu não sou ateu. Mas eu acredito em Deus. Porque eu sou espírita. Eu acredito em Deus porque eu sou espírita? Não, não é porque eu sou espírita. É porque o espiritismo me deu uma compreensão mais ampla do que vem a ser Deus. Quando se fala de justiça. E quando a gente fala de justiça, não pode haver justiça se não houver amor. E não pode haver amor se não há justiça. Não é verdade? Então, quando será que você vai morrer, que eu vou morrer, que teu vizinho, teu parente, teu cachorro, teu papagaio, não importa. Quando será? Quando Deus determinar, não é assim que as coisas são. Não, não é assim. Nós, antes de reencarnarmos, quando nos encontramos na pátria espiritual, a gente não é jogado aqui, vai lá, nasce, vai. Alguém joga a gente sem a gente saber para onde veio. Não é verdade? Não tem nada disso não, gente. É tudo organizado. Antes de nós reencarnarmos, nós aceitamos o programa e fizemos o programa junto daqueles que vão conviver conosco aqui na Terra. Quem vai ser teu esposo ou tua esposa, né? Teu filho, teu pai, tua mãe, o meu familiar, condição financeira, qual bairro, qual local, né? Tudo isso é planejado. Mas como assim planejado? Planejado. Para quê? Para você evoluir. Para quê? Para você perdoar alguém. Para alguém te perdoar. Para você ajudar alguém que você maltratou numa vida passada. E vice-versa. E daí é formado
todo um planejamento, que não é uma coisa feita em 5 minutos não, gente. Você desencarnou agora, vamos supor. Você com 20 anos cometeu 3 assassinatos ou mais, não importa, foi um assassino e desencarnou. Tá? Você já desencarnou. Aqueles que você matou estão do outro lado. Já há algum tempo que você matou eles, e depois você morreu. Mas os herdeiros daqueles que você matou também estão te cobrando. Então, o que a espiritualidade faz? Espera juntar esse grupo todo que sofreu esse desequilíbrio, para que esse grupo todo se reúnam, se combinem e voltem numa nova vida, no mesmo campo de trabalho, de atuação, às vezes, muitas vezes no meio familiar, na mesma família, para que se desfaça todo essa animosidade, essa falta de amor entre esses espíritos. E isso leva anos. Por isso que uma reencarnação para outra leva alguns anos, 40, 50 anos ou mais. Ok? Agora sim, existem reencarnações imediatas. Né? Mas como assim imediata? O ser humano, o que é o ser humano? É o espírito encarnado, tá? Ele desencarna, imediatamente já reencarna. Em poucos dias depois ele já está renascendo, ou às vezes alguns meses, renasce novamente no outro corpo. Mas isso já foi programado antes dessas duas vidas. Vocês entenderam? Então eu já me programei, tipo assim, ó, vou reencarnar, vou viver até 60 anos. E depois de 60 eu morro e reencarno novamente, imediatamente. Eu vou nascer novamente em determinada família. Então, a minha segunda reencarnação, quando ela é rápida, ela já foi programada antes, numa vida anterior. Ok? Então, agora vamos falar o momento da nossa morte. Não é do jeito que as pessoas pensam, quando Deus achar, Deus fica tomando conta. Eu estou vendo aquele cara ali, não está legal não, tira ele. Eu estou vendo aquele lá ali, tira ele. Não é assim não, gente. Então, quando nós nos encontramos lá do outro lado, para reencarnar, tudo já é combinado. Olha, você vai ver até 50 anos, até 40, até 20, até 30, já está determinado a data do nosso desencarne, da sua morte aqui na Terra, a morte do corpo, já é determinada. Já foi combinado e tratado, ok? Mas, aí você vem para a vida, tudo bem. O que pode ocorrer? Você pode sair da vida antes do tempo? Pode. De que forma? Através do suicídio direto. O que é o suicídio direto? Ora, se eu falo do suicídio direto, então subtende-se que existe outro suicídio, que é o indireto. Então são dois suicídios que podemos cometer. Um que é direto. O suicídio direto é aquele que você dá um tiro na cabeça, toma um veneno, pula de um prédio, se joga na frente do trem, do carro, pula do avião, nem sei se dá para pular, mas não importa. É aquele que você tira a própria vida diretamente, sabendo o que está fazendo. E tem o suicídio indireto, ok? Como é que é o suicídio indireto? Segundo a doutrina espírita, segundo o que os espíritos nos disseram, nos trouxeram, essa informação que até então, antes de Kardec, ninguém sabia disso, tinha esse conhecimento. Mas depois que os espíritos nos trouxeram, realmente eles têm razão naquilo que eles falaram. O suicídio indireto, é aquele que a maioria da população morre dessa forma. Por quê? Por causa dos nossos hábitos aqui na Terra. Ok? Como assim? Como assim? Vou te explicar. Se você é uma pessoa que tem ódio, não perdoa alguém, você cria um câncer dentro de você. Você é um suicida indireto. Inconscientemente você cria uma doença. Por causa do teu ódio, por causa da tua raiva que você guarda de alguém. Se você é uma pessoa invejosa, amarga, né, tem inveja das pessoas, né, deseja o mal para os outros, você cria outra doença dentro de você. Se você fuma, você cria o câncer no pulmão. Os fumantes não querem se matar, querem. Vou fumar para me matar? Eu acho raro. Mas vamos lá. Ele cria um câncer, é um suicida indireto. Aquele que come demasiadamente, sabe que não pode comer, e já passa de um certo peso, já é obeso e continua se alimentando, não consegue deixar de comer, né?
é o comilão, né? Enfim, está se matando indiretamente, né? Aquele que bebe também é o suicida indireto. Então, a maioria dos seres humanos morrem antes do tempo. É o suicídio indireto. Raros são aqueles que morrem no tempo certo, ok? Raros são aqueles que morrem no tempo exato. Por exemplo, eu nasci para viver até 60 anos. Ok? Aí chego aqui e começo a beber muito, isso é minha cara de bebida alcoólica, ou usar drogas, né? Porque bebida é uma droga. Não posso usar drogas mais pesadas, né? Comprimidos e por aí vai, outros tipos de tóxicos, né? Etc e tal. E desencarno antes do tempo. Ah, era para viver até 60, acabo morrendo com 50 anos, por overdose, por excesso de bebida, de fumo, sei lá de que mais. Na verdade, morri 10 anos antes da, da data que estava programada para eu viver. Nesses casos, quando chego na espiritualidade, na próxima reencarnação, eu já vou nascer com problema no pulmão, se eu fumava, com problema no estômago, com problema no coração. Depende da minha causa-morte na vida anterior. Vocês estão entendendo? Então, numa próxima vida, eu já vou sofrer, já venho com aquela doença. Por quê? A doença para me castigar? Não. É para expurgar, ou seja, para jogar aquela energia negativa que ficou em mim. Vocês entenderam? Então, quando nós nascemos, nós já nascemos aqui na Terra com uma data prevista para desencarnar. Ah, mas tem casos que a pessoa pode morrer antes do tempo, acabei de explicar para vocês. Sim, no caso do suicídio direto, tá? E no caso do suicídio indireto. Quando for o caso, eu já dei o exemplo do suicídio indireto. Quando é o caso do suicídio direto, quando você toma um veneno, alguma coisa nesse sentido, você chega do outro lado, sofre muito, na maioria das vezes. Deu para entender, né? Por exemplo, quando você morre do suicídio indireto, você morre alguns anos antes da data prevista. Alguns anos, não muitos. Mas quando você provoca o suicídio direto, geralmente você morre muitos anos antes da data do previsto. Ora, se eu tinha que viver até 60 e morrer com suicídio indireto, provavelmente eu vou sofrer 10 anos do outro lado, para eliminar um pouquinho daquela energia negativa, ok? Eliminar um pouco. E quando eu me mato, tiro a minha vida diretamente, com suicídio direto, eu fiz isso 30, 40 anos antes do tempo. Eu vou ficar lá 30, 40 anos sofrendo do outro lado. Vocês entenderam? Essa é a diferença. Agora, raros são aqueles que vivem uma vida tranquila, de boa, e que morrem no seu tempo certo. Ah, mas existem casos que a pessoa morre, outro caso qualquer que você pode dizer que a pessoa morra antes da data prevista, existe. Quando você nasce, vou dar um exemplo aqui que foi dado pelos espíritos. Quando você nasce, para viver até certo período, até certa idade, e com uma prova difícil, que às vezes acontece, que a gente vê isso naturalmente, e você vai para a parte da maldade. Vamos botar assim, você se torna um bandido, um assassino, uma pessoa má, nesse sentido, e começa a praticar crimes aqui. Você já fez isso numa vida anterior? Nessa vida que você está vivendo atualmente, dando exemplo, você não, vamos botar eu. Nessa vida que eu estou vivendo atualmente, eu era para não praticar crime, era para eu vencer essa tendência negativa minha, mas eu começo a matar as pessoas, a roubar, vou de novo na mesma direção que eu tomei a vida passada, me deixo levar. O que acontece? A espiritualidade superior está vendo que eu estou me endividando novamente. Então eles fazem com que eu desencarne antes um pouco do tempo, para eu não me endividar demais. Vocês estão entendendo? Então a providência divina, ela age nesse sentido sim, antecipando um pouco mais o nosso tempo aqui na Terra, né, de vida, antecipando a morte, no caso, para que a gente não se divida muito, não se divide muito com a lei moral. Aí eles intervêm sim. Deu para entender, né? Promovendo alguma coisa, que você está se dividindo muito, promovendo que
de uma forma que você desencarne antes de aumentar suas dívidas. Esse é um caso. Existe um caso também de você morrer depois do seu tempo, passado o tempo determinado. Quando isso acontece? É raro, mas acontece. Acontece nos casos quando a pessoa vem aqui para fazer o bem e chega que faz o bem e estava determinado para ela viver até 60 anos, mas ela está sendo útil naquela caminhada, ela está ajudando muita gente. Então acontece de se protelarem por mais alguns anos aquele ser aqui na Terra, já que ele está ajudando muita gente. É mérito do espírito. Não é mérito para viver não, mas é mérito porque ele vai se fortalecendo cada vez mais no bem e ajudando. A proposta da vida é isso, é ajudar o mais forte a ajudar o mais fraco, ok? Eu não estou falando mais forte física não, tá, gente? Mais forte em todos os sentidos, né? Em conhecimento e tudo mais. Então, minha gente, aí sim é permitido que ele viva mais algum tempo, mais alguns anos, para que ele ajude o maior número de pessoas possível. Deu para entender, né? Então a morte física, ela já foi determinada por nós, pelo aquilo que tratamos na espiritualidade, antes da nossa reencarnação. Ok? Ela acontece exatamente dessa forma que eu relatei para vocês. Tá? Você morre com suicídio indireto. A maioria de nós morremos através do suicídio indireto. É a alimentação, a falta da alimentação, o exagero de abuso de certas substâncias, comer demais, beber demais, fumar, e etc e tal. Ter inveja, ter ódio, não perdoar, ter raiva, rancor no coração, ser invejoso, né? Ser aquela pessoa que gosta de falar mal dos outros, ser aquela pessoa que gosta de tomar conta da vida dos outros. Tudo isso gera para a gente uma determinada doença. Essa doença vai o quê? Nos levar ao desencarne. Vocês entenderam? Antes do tempo. Tá? Nesses casos, a gente geralmente nasce numa outra vida, trazendo aquela doença. Mas como isso fica? O corpo ficou, eu fumei, o cigarro provocou um câncer no pulmão, né? E o corpo ficou, e eu fui embora. Foi. Mas como é que eu levei a marca se eu fui embora? Então vamos lá. Vou explicar só uma coisa para vocês. Nós somos espíritos vivendo agora, atualmente, presos num corpo, ligado ao corpo. O que nos liga ao corpo é uma substância chamada perispírito. Ok? Essa substância é semimaterial. Cada célula do perispírito, a parte material, é ligada à célula do corpo físico humano. Ok? E as outras células, que são imateriais, são ligadas a nós, a espíritos. Então nós nos encontramos no centro de tudo, ou seja, dentro do perispírito. Tá? Ora, se a célula do perispírito está ligada a cada célula do corpo, né, físico, cada célula atingida do corpo físico atinge a uma célula do corpo perispiritual. Deu para entender? Então, se eu atingo uma célula do corpo físico, eu estou atingindo uma célula do perispírito. E quando o corpo fica, eu vou embora com o meu perispírito. Então, a célula danificada está marcada onde? No meu perispírito. E quando ela vai se manifestar? No próximo corpo que eu for habitar. A célula já vem doente. O que ela vai causar? A doença na célula do novo corpo que eu receber. Ela está doente, ela já está contaminada. Então, automaticamente, ela vai transferir essa contaminação para a nova célula do corpo que eu vou receber. E vai contaminar esse corpo físico. E a doença vai se manifestar nesse novo corpo. Esse é um processo para quê? Para expurgar, para jogar aquela célula podre fora, tirar de mim aquela energia negativa. A doença é um processo expurgatório das nossas doenças espirituais. Vocês entenderam isso? Pois é. Então, se você morre numa vida antes do tempo, 10 anos antes, na próxima vida, tu vai levar no mínimo 10 anos para expurgar toda essa energia negativa através de doenças que vão te acontecer no futuro num corpo novo. Ok? Então ninguém morre, assim por assim dizer, que Deus fala, tira isso aqui agora, tira aquele ali. Do jeito que esse irmão falou, isso é a hora que Deus determinar. Não, Deus não determina nada.
Somos nós que determinamos, antes de reencarnar, o dia e a hora, e o jeito, hein? E a forma que vamos desencarnar. Tudo isso está combinado. Já sabemos. Antes de reencarnar, já sabemos quanto tempo vamos viver. Só que chega aqui, a gente faz as coisas e acaba dando ruim. Mas ainda dando ruim, se a gente não tira a própria vida, né, diretamente, com o suicídio direto, já estamos muito bem na fita, por assim dizer, tá, gente? E vamos controlar nossos maus hábitos, né? Falar mal dos outros, pensamento negativo, o ciúme, a inveja, né? O desejar mal para os outros, o ódio, a raiva, né? O pensamento, tudo isso que é negativo, pensamento, causa doença. Então vamos nos vigiar um pouquinho mais, conforme Jesus fala, né? Vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros, nem orar para os outros, não. É vigiar nós mesmos e orarmos para nós mesmos conseguirmos nos mudarmos para melhor. Ok? Então fica aqui essa revelação para vocês, que não é minha, mas essa informação dos espíritos, tá? Que ninguém morre fora do tempo. Não existe bala perdida, existe bala achada. Ok? Tá tudo já programado. Ninguém morre de uma forma que não estava planejada, que não estava programada. Ok? Qualquer dúvida, meus irmãos, faça a pergunta que vocês quiserem nos comentários. Eu terei um grande, imenso prazer em conversar com todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.